Trocador de calor de placas semi-soldadas para amônia. Os trocadores de calor de placas consistem em camadas de placas de metal. As placas de metal são projetadas como placas corrugadas para criar pequenos canais entre cada placa, o que torna os trocadores de calor de placas muito eficientes em comparação com outros tipos de trocadores de calor, uma vez que uma área de superfície maior para a área de calor é obtida, de transferência de calor é obtida. Os canais em uma placa são normalmente formados como ossos de peixe. O ângulo de espinha de peixe, o ângulo de viga ou o ângulo de ondulação é um parâmetro importante de projeto de uma placa, junto com a profundidade das ondulações. Eles determinam o comprimento do caminho dentro de um canal que o fluido deve percorrer. Os comprimentos do canal e do caminho determinam a queda de pressão e capacidade de transferência de calor do trocador de calor a placas. Se o ângulo de ondulação for pequeno, a placa é chamada de placa longa, uma vez que o caminho de fluxo é longo e um grande ângulo de ondulação produz um caminho de fluxo curto, e a placa é chamada de placa curta. Um longo caminho de fluxo de uma placa longa fornece uma alta taxa de transferência de calor com uma alta penalidade de queda na pressão, devido ao comprimento do caminho e mudanças na direção do fluxo. Um caminho de fluxo curto em uma placa curta fornece uma queda de pressão menor, mas também uma taxa de transferência de calor menor. As ondulações na placa são feitas por prensagem a frio nas próprias placas. O passo depende da profundidade de prensagem. Um grande número de processos dará canais mais estreitos à placa e uma alta turbulência. Canais mais largos produzirão menor turbulência. As placas têm gachetas montadas com a borda externa para abrir espaço para os canais entre as placas e as gachetas montadas na placa, para evitar assim que os fluidos se misturem. As placas são mantidas juntas em uma estrutura rígida para formar os canais de fluxo com alternância de fluidos quentes e frios. O trocador de calor de placa semi-soldado mostrado na imagem poderia ser um condensador, já que o fluido quente de alta pressão é passado através do cassete soldado. Os cassetes em um trocador de calor de placas semi-soldadas podem ser de várias propriedades, dependendo do tipo das placas combinadas no próprio cassete. As combinações do tipo de cassete usado no trocador de calor a placas determinará as propriedades do mesmo. 3 tipos de cassete são usados em trocadores de placas semi-soldadas. Longo. Os cassetes longos consistem em 2 placas longas que são soldadas proporcionando uma taxa alta de transferência de calor e uma alta perda de carga. Misto. Os cassetes mistos consistem em uma placa longa e uma placa curta, que são soldados. Curto. Cassetes curtos consistem em 2 placas curtas que são soldadas entre si, proporcionando uma baixa perda de pressão, mas também uma baixa taxa de transferência de calor. É possível alternar a direção de um fluxo de um meio no trocador de calor a placas, usando uma solução de múltiplas passagens. Mudar a direção do fluxo pode ser benéfico, por exemplo, para evaporadores, ao executar cocorrente em sucção de evaporação para iniciar a evaporação em uma grande diferença de temperatura, enquanto executando contracorrente na seção de superaquecimento. Os materiais da placa para placas semi-soldadas são tipicamente aço inoxidável ou titânio, que suporta amônia, HFCs e salmouras. As espessuras variam entre 0,5 e 0,7 mm, determinando a pressão máxima de operação. A última placa no suporte de placas é a placa final. Geralmente não tem portas de conexão, por onde o fluido passa como por outras placas. Ao realizar a evacuação do sistema antes da partida, deve-se estar ciente da pressão de vácuo, que é aplicada ao trocador de calor a placas. Se as portas de conexão forem grandes,
uma pressão de vácuo excessivamente baixa pode fazer com que a área das portas de conexão na placa das extremidades se deforme permanentemente. Isso afeta a resistência do trocador de calor a placas e pode levar à operação indesejada e à insegura do trocador de calor. Deve-se prestar atenção à pressão de vácuo que é usada para fazer o vácuo vazio do sistema quando os trocadores de placas são instalados. Normalmente, a espessura da placa final será a maior possível, como 0,7 mm, por exemplo. Em um trocador de placas semi-soldadas, conforme a imagem, as placas são mantidas juntas por parafusos que são conectados às placas principais de sustentação. Além disso, as placas são sustentadas por uma barra guia na parte inferior e uma barra transportadora na parte superior. A barra guia e a barra de transporte são aparafusadas na placa principal e a coluna de suporte atrás da placa traseira. A Vaportec, distribuidora exclusiva Danfoss, pode fornecer trocador de calor com placas semi-soldadas para aplicação em refrigeração industrial, incluindo trocador para as funções de evaporador e condensador. Trocador de calor de placas totalmente vedados. Todas as placas são montadas com gachetas para envolver a área de transferência de calor. Esses trocadores totalmente vedados são normalmente usados com água ou salmoura, tanto no lado quente quanto no lado frio. Os níveis de pressão estão normalmente abaixo de 25 bar e as temperaturas abaixo de 150 graus. Trocadores de placas semi-soldadas. As placas são feitas em cassetes. Duas placas de fluxo são soldadas a laser juntas como um cassete para criar um canal de fluxo selado. No outro lado da placa, as gachetas são montadas para vedar o canal de fluxo entre cada cassete. Os trocadores semi-soldados geralmente podem lidar com pressões mais altas do que os totalmente vedados, até 40 bar e temperaturas abaixo de 180 graus. Os trocadores de calor soldados são normalmente usados para a transferência de calor entre o refrigerante e salmoura, ou refrigerante e refrigerante. Trocadores de calor à placa totalmente soldados. Todas as placas são soldadas para vedar os canais de fluxo entre elas. Entre os trocadores de calor totalmente soldados, existem também a versão brasada, que é vedada por cobre ou níquel fundido sobre vácuo e a fusão soldada, feita de placas de aço inoxidável que são soldadas por fusão. Instalação de trocadores de calor. É importante utilizar os trocadores de calor no sistema de forma a não comprometer a sua segurança e funcionamento. Evaporadores. É crucial que os evaporadores sejam instalados de maneira correta, de modo que a perda de pressão seja minimizada, o líquido seja alimentado adequadamente e o óleo no evaporador seja manuseado para evitar o entupimento e a perda de capacidade de resfriamento. Evaporadores termosifão. Os evaporadores são os componentes mais críticos no que diz respeito à instalação. Os evaporadores termosifão dependem de uma circulação natural para manter o fluxo suficiente de refrigerante. E se o sistema não suportar isso, o desempenho será muito prejudicado. O líquido de alta pressão é alimentado para o separador 1 através de uma válvula de expansão 2. O líquido se deposita no fundo do separador e é conduzido para o evaporador 4 através da queda de 3. Do evaporador, o fluxo de retorno bifásico é conduzido através do retorno número 5 de volta ao separador, onde a parte líquida é separada. Após a separação, o gás é conduzido para o compressor através do bocal de sucção 6. O evaporador possui duas válvulas de serviço SVA em 7 e 8. Drenagem de óleo. Uma válvula de drenagem ou retorno de óleo está localizada na parte inferior da coluna de nível. É importante garantir que o óleo permaneça da coluna e não entre no trocador de calor. Se houver óleo no trocador de calor, ele cria incrustações que reduzem a transferência de calor, ou, na pior das hipóteses, enche parcialmente o trocador de calor com óleo. A linha de coluna para o evaporador deve se inclinar na direção do trocador de calor e deve ser projetada para ter uma velocidade baixa,
para permitir que o óleo drene de volta para o fundo do tubo da coluna, onde pode ser coletado. Em alguns casos, um vaso externo é conectado na parte inferior da coluna para coletar o óleo. Se o retorno automático do óleo for desejado, esse vaso pode ser isolado do separador por válvula solenoide e o óleo movido de volta para o compressor, através do uso da pressão de descarga do compressor. Uma solução alternativa frequentemente vista é fornecer um pequeno tubo que coleta o óleo na parte inferior do trocador de calor. Embora isso drene o óleo do evaporador, não é recomendado, porque significa que o óleo já está no evaporador. O canal criado pelos orifícios nas placas, o fluxo pode ser bastante turbulento e o óleo pode não estar disponível para coleta antes que uma grande quantidade esteja presente no evaporador. Circulação. A diferença de altura entre o nível do separador e a entrada do evaporador é a força motriz para o evaporador termosifão, ocorrendo diferença de pressão entre o separador e a entrada do evaporador. Esta pressão de acionamento precisa ser maior do que a perda de pressão combinada no evaporador, o retorno úmido e as válvulas do circuito. Recomenda-se que o circuito seja projetado para uma taxa de circulação de 3, pois isso proporciona uma margem de segurança. O sistema terá um desempenho satisfatório se a taxa de circulação cair para 2,5, por exemplo, devido a incertezas no cálculo, enquanto se for calculada em 1,2 e as incertezas derem uma taxa de circulação menor do que 1, o desempenho do equipamento não será o esperado. A perda de pressão no evaporador é dada a partir do projeto do trocador de calor e está listada no datasheet de cálculo de todos os equipamentos. Evaporadores bombeados. Para evaporadores com bomba, muitas vezes resfriadores de ar ou trocador de placa, algumas das mesmas considerações para os evaporadores de termosifão também devem ser levadas em consideração para esses mesmos evaporadores com bomba. A pressão motriz, no entanto, é garantida por uma bomba. O retorno úmido ainda precisa ser projetado de acordo com as regras do riser, mas em vez de impedir a circulação, o principal problema de um riser em um sistema bombeado é a perda de pressão. Uma perda de pressão excessiva aumentará a temperatura de evaporação no evaporador e assim reduzirá a capacidade. Evaporadores de expansão direta. Expansão direta significa que a válvula de expansão alimenta o evaporador diretamente do lado de alta pressão. A quantidade de refrigerante expandido para um evaporador é tradicionalmente controlada por superaquecimento. Normalmente, um superaquecimento de 5 a 10 Kelvin é desejado para garantir que todo o refrigerante seja evaporado. Não fazer isso pode resultar em danos ao compressor devido ao golpe de líquido gerado na tentativa de compressão de líquido ou a má lubrificação do refrigerante no óleo. Normalmente, os evaporadores de expansão direta são usados em sistemas de CO2 e HFC, principalmente em resfriadores de ar, mas também em resfriadores comuns. Nos sistemas de amônia, a expansão direta não tem sido muito utilizada, devido principalmente às dificuldades com o controle da injeção do refrigerante. No entanto, nos últimos anos, o problema foi trabalhado e uma solução está ao alcance. O refrigerante injetado no evaporador de expansão direta é parcialmente evaporado no processo de flashing, então a velocidade nos canais do evaporador é alta desde o início e ao contrário de um evaporador inundado, onde 100% do líquido e a velocidade é baixa. Isso resulta em uma maior transferência de calor na primeira parte do evaporador. Entretanto, como o evaporador precisa superaquecer o refrigerante evaporado, ele possui outra zona com baixa transferência de calor e menor diferença de temperatura. No geral, o evaporador de expansão direta geralmente precisa de um meio mais alto para a diferença de temperatura de evaporação, para lidar com a zona de superaquecimento, o que o torna menos eficiente
do que um evaporador inundado. Um desafio especial nos evaporadores de expansão direta é a distribuição do refrigerante alimentado aos evaporadores, uma vez que é uma mistura de gás e líquido, dependendo do tipo de evaporador. Diferentes tipos de distribuidores são disponíveis, mas em geral apresentam uma perda de pressão relativamente elevada, o que por si só não é um problema, pois não afeta o desempenho do evaporador. No entanto, a perda de pressão reduz a diferença de pressão disponível para o dispositivo de expansão, e isso precisa ser considerado ao selecionar as válvulas no projeto. Operação da válvula flutuante de baixa pressão com conexão ao fundo do receptor. O compressor 1 fornece o gás de descarga para o condensador 2, que condensa o gás em líquido, que é armazenado no receptor 3, até que uma demanda do lado de baixa pressão exija o reabastecimento através da válvula de expansão 4. Durante os momentos em que a válvula de expansão está fechada, o condensador ainda produzirá líquido, que precisa fluir para o receptor. No entanto, adicionar um certo volume de líquido requer a remoção do mesmo volume de gás do receptor. Caso contrário, a pressão no condensador aumentará para comprimir o gás no reservatório ou o líquido se acumulará no condensador. Ambas as situações levam a um funcionamento indesejável tanto do condensador quanto do compressor. Para remover o gás do receptor, uma linha de equalização 5 é adicionada, permitindo que o gás volte para o condensador e assegurando o fluxo livre de líquido para o receptor. No entanto, a instalação da linha de equalização causa um curto-circuito no condensador. O condensador terá uma perda de pressão e, portanto, a pressão na saída do condensador será menor que a pressão no reservatório, restringindo o fluxo para o reservatório. Para contrariar isso, uma coluna de nível 6 na saída do condensador deve ser usada. A coluna de nível deve ter uma armadilha de líquido na parte inferior para permitir o acúmulo do mesmo. Esse acúmulo de líquido fornecerá uma pressão positiva que neutralizará a queda de pressão no condensador. A altura da coluna de líquido deve ser maior que a perda de pressão do condensador, expressa em metros de coluna. Observe que as saídas do condensador não são coletadas até depois do coletor de líquido. Se os dois condensadores forem de tamanho e construção diferente, ou um estiver mais sujo do que o outro, por exemplo, eles terão uma perda de pressão diferente. Conectá-los no nível de saída resultará no acúmulo de líquido naquele com a menor perda de pressão, reduzindo a capacidade. A instalação de colunas de nível individuais também se faz necessária para a operação da válvula flutuante de alta pressão no caso de condensadores e circuitos múltiplos. Resfriadores de óleo. Os resfriadores de óleo descritos nesta seção são resfriadores com salmoura, a água ou refrigerante. Os resfriadores de óleo resfriados a ar foram mostrados anteriormente. Resfriadores de óleo. O resfriador por água ou salmoura geralmente distribuem a carga de resfriamento de óleo para um sistema de recuperação de calor, mas também é comum dispersar a carga de resfriamento de óleo em uma torre de resfriamento resfriada a ar separada. Os resfriadores de óleo resfriados por água ou salmoura não apresentam problemas especiais de instalação. O gás de descarga dos compressores 1 contém óleo, que é separado no separador de óleo 2. Esse óleo é conduzido para o resfriador de óleo 3, onde é resfriado por um fluxo de água e glicol. Uma válvula de 3 vias 4 regula a temperatura do óleo passado para o compressor, pois a capacidade do resfriador de óleo pode ser muito alta com cargas do compressor ou temperaturas de condensação variáveis. Os resfriadores de óleo resfriados por refrigerante são frequentemente chamados de resfriadores de óleo termosifão, pois o circuito evaporativo emprega o conceito do termosifão. O circuito de óleo é o mesmo para os resfriadores de óleo com salmoura e água. O resfriador é resfriado pela evaporação do líquido do condensador.
Esse líquido é evaporado na pressão e temperatura de condensação e devolvido à linha de descarga do compressor para ser recondensado no condensador. Alternativamente, o resfriador de óleo pode retornar o refrigerante parcialmente evaporado para o receptor. No entanto, isso requer a linha de equalização de pressão entre o receptor e a linha de descarga do compressor seja dimensionada para receber esse fluxo de gás. O lado de evaporação desses resfriadores de óleo termosifão requer as mesmas considerações que um evaporador termosifão. A força motriz é uma diferença da altura em relação ao nível de líquido do reservatório, e as perdas de pressão são novamente a perda de pressão no evaporador, resfriador de óleo e na linha de retorno úmido. Como antes, a linha de retorno úmido precisa ser calculada como um riser. Observe que é necessário fornecer ao refrigerador de óleo uma prioridade. Se o sistema de baixa pressão estiver exigindo líquido e nenhuma prioridade for fornecida, o resfriador de óleo pode secar, o que resulta em nenhum resfriamento de óleo. A falta do resfriamento de óleo é naturalmente um problema para o compressor. Normalmente, um volume prioritário de líquido refrigerante é calculado a partir do que um refrigerador de óleo evapora entre 5 e 7 minutos. A prioridade pode ser assegurada tendo a saída do receptor para um sistema de baixa pressão elevada acima do fundo do receptor, ou adicionando um recipiente separado que é preenchido pelo condensador antes que o receptor receba qualquer líquido. Resfriadores de óleo termosifão raramente são vistos em sistemas com válvula flutuante de alta pressão, uma vez que não há receptor para fornecer líquido. É possível montar um vaso prioritário entre o condensador e a válvula de expansão. No entanto, deve ser feita uma consideração cuidadosa para conter a perda de pressão no condensador, uma vez que o resfriador de óleo precisa retornar o refrigerante evaporado de volta para a linha de descarga, que está a uma pressão mais alta, correspondente à perda de pressão no condensador, do que o líquido antes da válvula de expansão. É necessário uma coluna de nível semelhante à instalação da válvula flutuante de baixa pressão, e além disso deve haver uma altura de acionamento para acionar a função do termosifão resfriador de óleo. Superaquecedores. A consideração principal para um superaquecedor é ter a menor pressão possível, pois isso aumenta a pressão de descarga do compressor, o que resulta em um aumento do consumo de energia. Uma consideração secundária é evitar a condensação no superaquecedor. Se a água ou salmoura aquecida no superaquecedor estiver mais fria do que a temperatura de condensação, é possível condensar parte do refrigerante no superaquecedor. Recomenda-se evitar correr essas baixas temperaturas da água. Se não for possível, o dessuperaquecedor deve ser projetado de forma para que o líquido condensado possa escoar do trocador de calor e não se acumular dentro dele. Além disso, a tubulação do dessuperaquecedor deve se inclinar para baixo em direção ao condensador, impedindo de toda forma que o refrigerante condensado se deposite em locais indesejados. Subresfriadores. Semelhante ao superaquecedor, um subresfriador não é crítico no que diz respeito à instalação. A consideração principal é evitar a perda de pressão muito grande no lado do refrigerante. Se a perda de pressão em graus exceder o subresfriamento, que também é em graus, fornecido pelo subresfriador, o refrigerante irá piscar, causando problemas para as válvulas de expansão, a jusante. Economizers. Os economizers podem ser do tipo aberto ou fechado. Para ambos os tipos, a pressão nesses é um ponto de equilíbrio entre a capacidade do economizer e quanto a porta do economizer do compressor pode absorver. A porta do economizer está localizada fisicamente no compressor de parafuso depois que a compressão apenas começou.
Como tal, a pressão entre os rotores do compressor de parafuso é maior que a pressão de sucção, e para ser capaz de alimentar gás adicional entre os rotores, a pressão na porta do economizer precisa ser ainda mais alta. Quanto mais alta a pressão na porta do economizer, mais gás pode ser absorvido por essa porta. Por outro lado, a pressão da porta equivale a uma temperatura de saturação ou evaporação no economizer, que novamente com uma pressão mais alta significa uma capacidade mais baixa. Em muitos casos, a pressão do economizer é controlada por uma regulação de pressão de sucção para ficar acima do que a porta do economizer determina. Obviamente, não é possível ir abaixo do que dita a porta do economizer. A forma mais simples do economizer é o economizer aberto, que é um vaso 3 para qual o líquido do condensador 2 é enviado da pressão de condensação para a pressão do economizer. O gás desenvolvido por esse flashing é passado para a porta do economizer. O líquido na temperatura do economizer é transferido mais uma vez para o lado de baixa pressão do sistema. O benefício desse tipo de sistema é que é um vaso muito simples. Para a temperatura do líquido, para o lado de baixa pressão, é a mais baixa possível, mas a desvantagem é que o líquido para o lado de baixa pressão está em uma pressão mais baixa, exigindo uma válvula de expansão maior. Economizer aberto com linha de sangria. Em contraste, o economizer fechado é um trocador de calor 3, que resfria o líquido do condensador 2 na pressão de condensação. Para executar a tarefa de resfriamento, uma parte do líquido do condensador é transferida para a pressão do economizer, evaporada e passada para a porta do economizer no compressor 1. No diagrama abaixo, o trocador de calor do economizer é um evaporador termosifão, uma versão DX, pode ser usado se for adequado. Economizer fechado. O benefício do economizer fechado é que o líquido para o lado de baixa pressão está na pressão de condensação e, portanto, os dispositivos de expansão podem ser menores do que um economizer aberto. A desvantagem é que a temperatura do líquido não pode atingir as temperaturas alcançadas com o economizer aberto, uma vez que uma diferença de temperatura precisa existir no trocador de calor. Por isso, um economizer fechado é um pouco menos eficiente do que um economizer aberto. Uma coisa importante a saber sobre as portas do economizer do compressor de parafuso é que se a capacidade do compressor for regulada por válvulas deslizantes, a porta do economizer será exposta ao lado de sucção após o compressor diminuir de 100%. Isso tem duas implicações importantes. A pressão do economizer cairá para a pressão de sucção, o que é muito ruim para o economizer aberto, uma vez que a diferença de pressão entre o vaso do economizer e o lado de sucção é zero. Isso significa que nenhum fluxo passará pelos dispositivos de expansão do economizer para o lado de baixa pressão. O economizer fechado terá uma capacidade aumentada. Além disso, o economizer carregará a porta de sucção, o que significa que há menos fluxo disponível para evaporação real no lado de baixa pressão. Naturalmente, esses problemas não ocorrem se o compressor for controlado apenas por conversores de frequência. Normalmente, os economizers são equipados com válvulas na linha de sucção do economizer para controlar a pressão, para iniciar ou parar o economizer e para evitar os problemas acima descritos. Em alguns casos, não é desejável usar toda a capacidade disponível na porta do economizer e, portanto, uma simples regulação de pressão de sucção é empregada. Com economizers abertos em sistemas controlados por válvula deslizante, é necessário controlar a pressão mínima do economizer para garantir uma diferença de pressão mínima para as válvulas de expansão. Isso pode ser implementado por meio de uma pressão mínima
supondo que a pressão de sucção não ultrapasse um determinado valor, ou uma diferença de pressão para a pressão de sucção. Finalmente, pode ser desejável iniciar e parar o economizer de acordo com a operação do sistema. O economizer fechado é facilmente interrompido com uma solenoide na linha de sucção do economizer. É necessário considerar a perda de pressão no trocador de calor, em comparação com o subresfriamento antecipado do condensador, para evitar flash gás entre a válvula de expansão. Uma solenoide simples na linha de sucção do economizer não é apropriado para um economizer aberto. Todo o fluxo de refrigerante é enviado para o reservatório do economizer e quando a pressão está abaixo da pressão de condensação, o gás desenvolvido durante o flashing aumentará a pressão até estar na pressão de condensação ou logo abaixo dela. Isso torna impossível para a válvula de expansão entre o condensador e o economizer fornecer fluxo suficiente. Portanto, uma linha de sangria separada é necessária para dispensar o gás flash para a linha de sucção. A linha de sangria deve conter válvulas que garantam uma pressão de economizer apropriada para que ambas as válvulas de expansão funcionem. Comparado a não ter um economizer, o impacto total dessa instalação no compressor será zero. No entanto, se uma carga lateral for executada em paralelo com o economizer, não é possível ou ineficaz parar o economizer. Parar um economizer fechado irá parar a carga lateral também, enquanto com o economizer aberto, pará-lo irá mover a carga lateral para o lado da sucção, o que é muito menos eficiente. Os lóbulos do rotor do compressor de parafuso passam pela porta do economizer, enquanto mudam de um canal para outro dentro do compressor. Isso resulta em oscilações na pressão do economizer, o que pode resultar em efeitos indesejáveis, como a oscilação das válvulas. Para evitar isso, um amortecedor pode ser instalado para reduzir essas oscilações e assim reduzir a pressão exercida sobre o sistema economizer. Superaquecedores. Os superaquecedores usam o resfriamento do líquido do condensador para aquecer o gás da sucção para o compressor, a fim de fornecer segurança ao gás de sucção seco. Assim como subresfriadores e dessuperaquecedores, a perda de pressão nesses trocadores de calor é importante no que diz respeito à eficiência do sistema, mas além disso, a instalação apresenta poucos problemas.